Nas vastas e silenciosas profundezas do deserto da Judéia, onde a terra árida se une ao céu infinito da noite, um segredo repousava, oculto sob as sombras densas das rochas esculpidas pelo tempo e pelo vento. Imagine, por um instante, uma cena tranquila e comum. Um homem simples, um pastor do passado, caminhando lentamente pela terra seca, guiando suas ovelhas sob um manto de estrelas que parecia não ter fim. Esse homem, comum em aparência e profissão, estava prestes a ser chamado para uma missão que ultrapassaria seu cotidiano. Uma missão que o levaria ao centro de um mistério capaz de abalar as raízes de toda uma nação. Um destino entrelaçado à vontade dos céus e ao futuro do povo de Israel. Se esta história ainda é novidade para você, convido a permanecer atento e a acompanhar essa jornada. Estamos na era da monarquia de Israel, um tempo em que reis governavam, profetas falavam e o povo seguia os desígnios divinos, entre dúvidas e esperanças. Era uma época em que o futuro se moldava tanto pelas decisões humanas quanto pelo toque invisível da providência. Nosso cenário inicial é um campo aberto, próximo à antiga cidade de Betel, um local carregado de história e significado espiritual. Lá vivia Eliseu, um profeta escolhido que carregava o fervor e o legado de seu mestre Elias. Seus olhos buscavam além do que se vê, seus ouvidos ouviam os sussurros das forças ocultas. Naquele mundo, as mensagens divinas vinham muitas vezes como sinais discretos ou enigmas, revelados apenas a quem tinha coragem e fé para interpretar. Eliseu foi chamado para enfrentar um problema inquietante, um avanço silencioso que ameaçava a sobrevivência do povo. A terra, que pouco tempo antes dava frutos, começava a sucumbir a um mal invisível durante o dia, mas que se manifestava na escuridão da noite. Essa ameaça silenciosa corria como um espectro, consumindo colheitas e criando pobreza no coração da comunidade. Um medo denso envolvia cada habitante, como um manto pesado. Rumores percorriam as ruas, falando de um mal misterioso e terrível, invisível, porém devastador. Enquanto a noite se aprofundava, uma voz firme rompeu o silêncio. Era Eliseu, ordenando que se descobrisse a origem daquela calamidade. Com a serenidade de quem conhece os planos do Senhor, ele observava o campo sob o brilho tênue das estrelas. Suas mãos indicavam uma preparação sem armas ou batalhas visíveis, mas algo sagrado e delicado. Ele determinou que se espalhasse um óleo perfumado pela área afetada, tocando as folhas e o solo já murchos. Podemos quase sentir o frescor desse óleo, preenchendo o ar com um aroma doce e intenso, como uma promessa invisível. Eliseu caminhava calmamente, analisando as sombras com paciência, tentando desvendar o enigma que escapava aos sentidos comuns. A tensão crescia. Cada respiração, cada sopro do vento parecia amplificado naquela noite de expectativa e silêncio profundo. Eliseu unia sua fé inabalável a uma paciência firme. Neste momento, sua presença é fundamental para que juntos possamos seguir esse caminho antigo, onde histórias guardam lições profundas. A fé ali não é apenas crença, mas ação e escuta atenta. Depois de uma longa espera, surgiram à vista os filhos dos profetas, jovens aprendizes enviados por Eliseu para marcar o terreno onde o óleo foi colocado. Traçaram um círculo invisível que unia a ajuda divina e humana na luta contra o mal. Então, algo extraordinário aconteceu. Um sussurro levantou-se no vento, trazendo luz ao que antes era trevas e dúvidas. A verdade sobre o mal se revelou. Não era um espírito sombrio ou praga mística, mas uma infestação de gafanhotos implacáveis. Essas pequenas criaturas devoravam as plantações, levando fome e desespero às aldeias. Era uma batalha entre a força devastadora da natureza e a intervenção divina, manifestada pela palavra e fé do profeta. Eliseu, cheio de energia vinda de sua ligação com o Senhor, ergueu as mãos ao céu aberto. Com voz forte e ressonante, ele clamou, quase como um trovão na noite silenciosa. Os céus responderam, nuvens se formaram e uma tempestade começou. Não era para destruir, mas para expulsar os gafanhotos. O vento e o som estridente das asas criaram uma força invisível que dispersou os gafanhotos, levando-os para longe, onde não podiam mais causar destruição. A terra respirou. As folhas verdes voltaram a tremular sob o sol, aquecendo o solo e trazendo um tempo de esperança e renovação. Foi um momento carregado de emoção e significado, quando o invisível se fez visível. O medo enfrentou-se e a fé tornou-se um escudo forte contra as ameaças. Mas essa vitória não veio sem custo. O povo entendeu que as provações fazem parte da vida e que a proteção divina exige mais que pedidos superficiais. Ela pede escuta ativa, entrega sincera. Com a tempestade passando, uma nova mensagem floresceu nos corações. A confiança no Senhor traz esperança, mas exige um compromisso constante. A vitória foi celebrada, mas também assumida como responsabilidade, unindo a comunidade. Uma nova forma de fé surgiu, aquela que se expressa em ação, não apenas em palavras vazias. Eles aprenderam a valorizar a conexão entre o humano e o eterno, reconhecendo que o milagre vivido por Eliseu poderia acontecer em suas vidas,
desde que estivessem dispostos a ouvir e agir. Essa narrativa nos deixa uma lição preciosa sobre o equilíbrio entre fé e ação. Assim como os gafanhotos foram eliminados, todos enfrentamos desafios invisíveis que ameaçam nosso bem-estar. Muitas vezes, esses desafios se escondem em problemas cotidianos, pesando como angústia e incerteza. A história de Eliseu nos lembra que todos podemos olhar além da superfície, desvendando as verdades ocultas por trás dos males. Convido você a refletir sobre essa poderosa história. O pastor sob as estrelas pode ser um estudante enfrentando dificuldades, um trabalhador em ambiente hostil ou um pai tentando cuidar da família em tempos difíceis. O provérbio "a paciência é uma virtude" nunca foi tão verdadeiro. Às vezes, precisamos apenas de um momento de calma para reencontrar nossa essência e perceber que a solução está diante de nós, esperando ser descoberta. Ao encerrar esta história, reflita sobre o poder das forças invisíveis e a importância de responder com sabedoria e fé diante dos desafios que não vemos. Se este relato tocou seu coração, despertou sua curiosidade ou provocou seu espírito, acompanhe mais histórias como esta. Elas atravessam os séculos, trazendo lições de fé e humanidade. A moral é clara: encarar o desconhecido sem medo irracional e agir com sabedoria para descobrir a origem dos problemas, mesmo quando disfarçados. Eliseu não se apressou em lutar ou se desesperar diante da ameaça invisível. Ele buscou a verdade e, pela palavra certa, trouxe a salvação. Essa lição conecta o passado ao presente. Assim como em grandes instituições, problemas complexos exigem líderes prudentes que investiguem a raiz e não ajam precipitadamente, gerando consequências ruins. Quando se revela a causa verdadeira, podemos criar soluções que não apenas resolvem crises, mas promovem aprendizado e crescimento. Eliseu, com sua espera ativa e fé firme, nos ensina a escutar e observar antes de agir, vendo além do que é óbvio. Nos tempos atuais, cabe a nós buscar os conselhos certos para enfrentar nossos próprios desafios e evitar destruições que se apresentam sob formas modernas. Essa antiga narrativa é um testemunho do tempo. Desafios são convites disfarçados que revelam nossas fraquezas e nossa força. Devemos nos aproximar do exemplo de Eliseu, não em busca do milagroso, mas para cultivar um espírito atento aos tempos e estações, sabendo que toda transformação requer paciência e fé. Sou grato por ter vivido essa história comigo, uma lição viva que atravessa gerações. Se desejar continuar explorando narrativas cheias de ensinamentos, inscreva-se e acompanhe conosco. Aqui, cada conto é mais que história, é um convite à reflexão profunda e transformadora. Seguiremos juntos, mesmo quando as sombras parecerem fechar ao nosso redor, pois é nelas que a luz da verdade brilha mais forte, iluminando o caminho para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir.